Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindos a mais um culto no lar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Já quero saudar com a paz do Senhor, irmão Renato, irmã Gilca, Deus abençoe, irmã Margarida Lima, a paz do Senhor, irmã Sônia, a paz do Senhor. Mafalda Pereira, irmã Mafalda, presbítero, irmão Gaspar, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Rosângela Augusta, a paz do Senhor lá em Monte Alegre de Minas. Pastor João Antonino, a paz do Senhor Jesus. Deus continua abençoando o Senhor. Pati Alves, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Cida, a paz do Senhor, Deus abençoa. Glória a Deus. Hoje, quinta-feira, hoje, nós estamos aqui em mais um culto no lar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para servir e adorar o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, então. Sueli Ferreira Martins, paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo, a mais um culto no lar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos meditar na palavra de Deus. Todos nós, juntos, vamos estar pensando aí na palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tá certo? Glória a Deus, então. Célia Porfília, Deus te abençoe, bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito bom, irmãos, ter todos vocês. Eu estou só ajeitando aqui para a gente ficar aí com a paisagem bonita e a gente está aí junto com os irmãos, amém? Glória a Deus, então, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Olha, chegando aí nosso irmão Silas. Aí, deixa eu ver se assim vai ficar melhor, irmãos, espera aí. Irmão Silas, lá de Brasília, Deus abençoa. Silas Augusto, irmão Silas aí, irmãos, para quem não sabe, é o filho da irmã Lídia e do irmão Marcione, né? Deus abençoe, viu, Silas? Em nome de Jesus. Silas é amigo da gente, né? Desde que ele era bem criança, né? E agora já está aí homem feito e graças a Deus servindo ao Senhor, né? Sendo fiel a Deus, e nós louvamos a Deus pela vida do Silas. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, nós estaremos pensando na palavra de Deus. Deixa eu já falar onde é que para você já ir abrindo lá a sua Bíblia. Em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12, 13, 14 e o 15 também. Amém? Silas está dizendo a paz do Senhor, pastor. Amém? Deus continua abençoando aí nossa igreja. Grande abraço, Silas. Deus te abençoa em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, deixa eu falar com vocês aqui, pera aí. Deixa eu só ver onde eu pus esse controle aqui. Eu não sei onde eu coloquei, mas ele está por aqui, né? Está aqui, desculpa aí, irmãos. Deixa eu só abaixar um pouco esse som aqui, para eu poder falar com vocês. Amém, glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar com vocês sobre a questão da nossa escola bíblica dominical. A CPAD, por causa desta pandemia, a CPAD não está trabalhando, produzindo as nossas revistas da escola bíblica dominical. Então nós vamos ter que ver uma revista da escola bíblica dominical, uma que a gente entende que todos os alunos da escola bíblica dominical possuam, né? Célia Maria Oliveira, Pai do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus. E uma revista que eu acho que ela é boa para essa hora, é uma revista que pode nos ajudar, né? Shirley
Mara, Pai do Senhor, bem-vindas em nome de Jesus. É a revista que fala sobre o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Pai do Senhor, Eliana Martins, Deus abençoa. Essa revista, irmãos, ela é de 2017, no segundo trimestre. Esta revista aqui, irmãos, ó. Esta aqui, ó. Tá vendo aí? Esta revista é de 2017, do segundo trimestre. Você que tem a coleção das revistas, que é frequente na escola bíblica dominical, eu acredito que você tem essa revista em casa, tá certo? Então, se você tiver, possivelmente, domingo de manhã estaremos estudando esta revista em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! Alex Fernandes da Silva, paz do Senhor, bem-vindo em nome de Jesus. A primeira lição aqui, irmãos, é a formação do caráter. A formação do caráter cristão. Então, porque a CPAD, irmãos, ela não produziu revistas para esse trimestre por causa do problema aí do coronavírus, né? Então, nós vamos colocar aqui, em nome de Jesus, depois a gente fala mais sobre isso, tá certo? Glória a Deus. Maria do Bonfim, Pai do Senhor, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoa, para a glória de Deus, e a todos vocês, amados do Senhor Jesus, que estão conosco, servindo a Deus, através do culto no lar. Vamos continuar orando, irmãos, em favor de todos aqueles que estão necessitando de oração, tá certo? Eu tenho aqui alguns nomes de alguns pastores que estão passando pelo o processo aí de estar acometido com esse vírus. Então vamos orar, viu, irmãos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que Deus tenha misericórdia de todos, tá certo? Ore comigo agora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em o santo nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero orar agradecido ao Senhor, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor e nos tem livrado de todo mal. Meu Deus, eu quero apresentar em Tuas mãos todos os lares aonde tem um acometido por Covid-19. Meu Deus, que a Tua mão esteja sobre eles, abençoando, livrando, guardando, protegendo e dando saúde. Quero interceder, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em especial, pelos pastores que nos pediram oração, lá em Cuiabá, lá em Várzea Grande. Meu Deus, em nome de Jesus, dê a Tua bênção, pastor Sebastião, a sua esposa, pastor Rubens, e demais pastores ali de Cuiabá e Várzea Grande que estão acometidos por este vírus. Dê a Tua bênção, a Tua graça, não só a eles ali, mas em todo o Brasil, em nome de Jesus. E a todo lar, Senhor, aonde alguém está passando por este processo, que o Senhor guarda, que o Senhor livra do mal, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, tá certo. Deus continua abençoando vocês. Irmã Silvânia está aí. Irmã Silvânia Boaventura, paz do Senhor. Deus te abençoa em nome de Jesus, né, irmã Silvânia? E os seus filhos, né? Os seus filhos, o César Júnior e o Pepeu, Pedro Henrique. Deus abençoe, viu, irmã Silvânia? Em nome do Senhor Jesus, vocês e todos vocês que estão conosco, tá certo? Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, hoje nós vamos meditar aqui na primeira carta de Paulo para Timóteo. Primeira carta de Paulo para Timóteo. Nós sabemos que nós temos 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então nós vamos na primeira carta pastoral. Sidney, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, viu? Glória a Deus.
Então nós vamos na primeira carta pastoral, é a carta de Paulo para Timóteo, capítulo de número 1, e nós vamos ler os versículos 12, 13, 14 e o 15, também em nome do Senhor Jesus, e nós vamos meditar um pouco aí nesse texto, tá certo? Irmão Valdemar Santos, ô irmão Valdemar, a paz do Senhor, Deus te abençoa no nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém, irmãos? Já vamos começar então, porque eu não quero segurar muito os irmãos aqui, porque eu sei que assim, a gente começa a ouvir, depois sai, vai fazer outra coisa. Eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra, em nome de Jesus. Gostaria mesmo que você ouvisse só não, ouvisse e guardasse no seu coração esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É uma boa palavra, eu acredito que sim. Deus tem nos dado boas palavras para falar com os irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, o nosso objetivo aqui, deixa eu comentar com vocês bem rápido. O nosso objetivo aqui, ao pensar na palavra de Deus com vocês, ao meditar na palavra de Deus com todos vocês, irmãos, nós não queremos mesmo, eu falo isso para os irmãos do fundo do meu coração, nós não queremos aqui, irmãos, trazer uma palavra para vocês, para que vocês pensem assim, olha, pastor Ronaldo, ele conhece alguma coisa. Irmãos, nós conhecemos só aquilo que o Senhor nos deu. Então, conhecemos aquilo que Deus teve misericórdia e nos deu. A nossa intenção não é passar esta impressão de que nós conhecemos alguma coisa. A nossa intenção é passar a impressão que nós verdadeiramente estamos preocupados em alimentar com a verdadeira palavra de Deus a vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esta é a nossa preocupação, tá certo? Glória a Deus, porque às vezes alguém até comenta, sabe, diz, olha, mas precisa de estudo não. Mas, irmãos, mas não é... toda vez que eu prego aqui, ou lá na igreja, quando nós temos culto no nosso templo, eu falo isso e quem está aí que me conhece sabe, irmãos. Toda vez que eu prego a palavra de Deus, irmãos, eu dou tudo que eu sei. Eu entrego tudo que eu tenho. Aí para amanhã eu tenho que buscar de novo, porque eu já não sei mais nada, porque hoje eu falei tudo que eu sabia. Então é assim que eu faço, irmãos. A cada dia eu tenho uma porção. E a cada dia eu dou a porção que eu tenho. Então não é que eu tenho nada reservado, não. É o que Deus tem me dado. Amém, irmão? Só para falar isso para os irmãos, para não criar aqui um certo mal entendido, viu? Então vamos aí. 1 de Timóteo, capítulo 1 e verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, colocando-me no ministério, ou designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fizeste na ignorância e na incredulidade. 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Glória a Deus. Aonde estamos? Estamos em 1 de Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12, 13, 14 e 15. Eu quero deixa eu só cumprimentar os irmãos aqui. Vânia Aparecida, paz do Senhor, bem-vinda, em nome de Jesus. Carla Lima, paz do Senhor, bem-vinda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero ficar aqui, irmãos, é o texto que eu tomaria como
ponto de partida para nossa meditação na palavra de Deus nesta noite, certo? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem falou isso foi o apóstolo Paulo. Eu sou o principal de todos os pecadores e Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. É o que Paulo está dizendo, né? E quando Paulo ele afirma esta verdade na carta a Timóteo, nesta epístola pastoral, Paulo então ele está dando testemunho de que foi salvo em Cristo Jesus. Paulo está dando testemunho publicamente da salvação em Cristo Jesus, né? Fiel é a palavra de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmã Aline Nunes Carvalho, paz do Senhor, bem-vinda ao culto no lar. Meus queridos irmãos, Paulo então está dando aqui o testemunho dele. Eu fui salvo por Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez o sentimento mais glorioso que exista na vida humana, a salvação em Cristo Jesus. Paulo, quando ele diz isso, ele confessa diante dos irmãos que ele somente alcançou a salvação porque creu em Cristo Jesus. Por que que isso é importante? Porque Paulo era inimigo da cruz de Cristo. Paulo era inimigo da igreja. Paulo era inimigo dos que criam em Jesus Cristo. Mas agora, em 1 Timóteo 1:15, ele está dando testemunho da sua salvação. Se considera o pior de todos os pecadores, quando ele disse, dos quais eu sou o principal. Então ele se coloca, se existisse um degrau de qualificação para nível de pecado, ou para qualificar pecadores, Paulo estava no nível mais alto, segundo ele mesmo relata neste texto. Então Paulo aqui está testemunhando. Dito isto, amados e queridos irmãos, quero ainda completar aqui que nesses versículos 12, 13 e 14, Paulo revela algo tremendo depois da sua salvação. Depois que ele disse, olha, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Quer dizer, agora eu quero falar algo a respeito disso, a respeito da minha salvação. Aí nós vamos voltar, irmãos, e eu acho que esses 3 passos da vida de Paulo que eu vou meditar agora, ele deveria existir na vida de todos nós, no santo nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor Ronaldo? Porque lá no capítulo 1, lá no versículo 12, aliás, olha o que Paulo disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Nosso Senhor, que me considerou fiel, me designando para o ministério. Glória seja dada a Jesus por isso. Então, amados irmãos, se no versículo de número 15, Paulo está testificando que era o pior de todos os pecadores e que foi salvo por Jesus Cristo nosso Senhor, no versículo 12, Paulo está expressando a sua gratidão pelo que Deus em Cristo Jesus fez na sua vida. O versículo 12 é a expressão maior da gratidão do apóstolo Paulo pelo que Deus fez na sua vida em Jesus Cristo. Veja que Paulo, irmão,
ele começa o versículo 12 dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Glória a Deus por isso. Sou grato àquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Porque, amados e queridos irmãos, Paulo começa a sua gratidão agradecendo pelo fortalecimento que ele recebeu da parte de Deus em Cristo Jesus. Lavi Muniz, bem-vinda, Pai do Senhor. Porque Paulo se considerava, amados e queridos irmãos, quando ele conheceu a Cristo, então ele passou a considerar que ele tinha uma vida de fracasso, que ele tinha uma vida de derrotas, que aquela vida que ele vivia, na verdade, que ele achava que ele era o poderoso Saulo, na verdade, ele estava vivendo em fraquezas. Na verdade, ele estava vivendo em ignorância. Mais tarde ele fala isso aqui. Ele estava vivendo numa ignorância muito grande. E o que acontece, meus amados e queridos irmãos, é que Paulo considera que quando Cristo o salvou, quando Cristo o tirou do mundo e revelou a sua santa salvação a Paulo, Paulo considera que Cristo o fortaleceu espiritualmente. Cristo o ressuscitou espiritualmente. Porque ele depois vai dizer, e nós vamos ver isso, irmãos, ele vai dizer o seguinte, que quando ele estava no mundo e ele não conhecia a Cristo, ele estava morto nos seus delitos e pecados, e era inimigo da cruz de Cristo. Presbítero Vinícius Fernandes, Pai do Senhor, Deus abençoe você. Era inimigo da cruz de Cristo, e que ele estava morto e sem Cristo no mundo. Ele escreve isso em Efésios. Alexandre Fernandes, Pai do Senhor, irmão Alexandre, ele escreve isso aos Efésios, capítulo 2, que ele estava morto, sem Cristo no mundo. Então, ele sendo morto, ele sendo uma pessoa que estava vivendo em seus delitos e pecados, separado da família de Deus, ele se considerava uma pessoa fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa afligida. E aqui agora, no capítulo de número 1 e versículo de número 12 de 1 Timóteo, Paulo está expressando a sua gratidão pelo que ele testifica no versículo de número 15. Veja que o versículo de número 15 é um testemunho do que Deus em Cristo fez na vida dele. O salvou sendo o pior de todos os pecadores. O versículo 12 é a expressão da gratidão de Paulo, porque ele foi salvo, só por isso. Porque ele foi salvo. Ele disse, olha, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sou grato porque ele me salvou. Eu sou grato porque ele me revelou o conhecimento da sua palavra. Eu sou grato porque ele me revelou a salvação. E aí, queridos que estão me ouvindo, irmãos e amigos, eu pergunto a você no santo nome do Senhor Jesus, você é grato pela salvação? Porque nós estamos vivendo uma época, amados e queridos irmãos, que as pessoas querem a salvação e mais alguma coisa. Você entendeu? Só a salvação não basta. Mas feliz ou bem-aventurado é o homem e a mulher que foi alcançado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que expressa a sua gratidão pela sua salvação. Irmão, seja grato por ser salvo. Seja grato por ter conhecido Jesus. Seja grato pelo que Jesus fez na sua vida, no que diz respeito só à sua salvação. Mas Paulo, ele vai além. Ele disse, olha, eu sou grato àquele que me fortaleceu, àquele que me salvou, Jesus Cristo nosso Senhor. E ele diz que ele fez mais, que me considerou fiel. Nádia Alessandra, Deus te abençoe. Veja agora, irmão, para onde Paulo vai com esse
com esta expressão de gratidão. Ele diz, olha, ele não só me fortaleceu ou me salvou, mas ele me considerou fiel. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, porque nós vivemos uma época, amados e queridos irmãos, paz do Senhor, irmã da Guia, bem-vinda, Deus te abençoe. Nós estamos vivendo uma época, amados e queridos irmãos, em que nós, chamados cristãos, queremos demonstrar a nossa fidelidade a Deus para os outros, para as pessoas que convivem conosco, para as pessoas que vivem ao nosso redor, e nós queremos nos mostrar muito santo, muito fiel, muito isso, muito aquilo, mas Paulo disse, olha, Jesus é quem me considerou fiel. Amém, irmãos? Tem uma Bíblia que não fala considerou, não sei se alguém tem ela aí, mas tem uma Bíblia que fala que, deixa eu me lembrar aqui, Jesus Cristo nosso Senhor, que me achou fiel, Então Paulo, ele se apresenta fiel a Deus perante o próprio Deus. Irmão, quem tem que nos considerar fiéis é o próprio Deus. Vera Lúcia, Pai do Senhor, bem-vinda. Glória a Deus. Nós temos que nos apresentar fiéis a Deus. Por isso que mais tarde, Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, apresenta-te a Deus ou a Cristo como obreiro aprovado. Então você vai se apresentar ao Senhor. Paulo é grato, porque quem reconheceu a sua fidelidade foi Deus. Quem reconheceu a sua fidelidade foi o Senhor Jesus. E olha o que ele diz. Ele me fortaleceu, ele me salvou, ele me considerou fiel, e ele me designou para o ministério. Então Paulo, ele está sendo grato a Deus aqui na verdade, ao Senhor Jesus, por 3 coisas: salvação, por ele, o Senhor Jesus, o considerar fiel, porque o Senhor Jesus é que aprova a fidelidade da pessoa, e terceiro lugar, por conceder que ele fosse colocado no ministério da igreja a qual ele estava ali servindo a Deus. Amém, irmãos? Olha lá, o Renato colocou aí, procura apresentar a Deus aprovado. Quer dizer, quem tem que me aprovar é Deus. E Paulo está sendo grato a Jesus Cristo justamente porque Jesus o aprovou e o colocou no ministério. Eu quero aqui me dirigir aos meus amados e queridos irmãos que estão no ministério da igreja, e em especial aqueles que congregam comigo aqui, e dizer a vocês, irmãos, que vocês devem ser gratos a Deus em Cristo Jesus, porque quem vos concedeu o ministério, ou a chamada e o ministério, foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem gente, irmão, que briga com o pastor para ser obreiro. Tem gente que fica de mal do pastor porque o pastor não separou para obreiro. Tem gente, amados irmãos, que sai da igreja porque quer ser obreiro e o pastor não achou qualificação e ele quer ser um obreiro desqualificado. Mas aqui Paulo está sendo grato a todo tempo a Jesus. Primeiro me salvou. Segundo, me considerou fiel. E terceiro, me colocou no ministério. Glória a Deus. Irmãos, todo aquele que é salvo e é fiel a Deus pode chegar ao ministério pela vontade de Deus. Só pela vontade de Deus, em nome de Jesus. E Paulo é grato por isso. Então hoje, queridos irmãos e amigos, eu gostaria que nós também, que estamos aqui, que estamos servindo a Deus, que estamos participando deste culto no lar, pudéssemos de alguma forma chegar diante de Deus
e demonstrar a nossa gratidão a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esta é a primeira coisa que eu falei que considerando de Paulo, depois que ele falou o testemunho da salvação, no versículo 15, ele então revela sua gratidão no versículo 12, e ele, depois do versículo 12, ele vai para o versículo 13. E o que é que Paulo faz no versículo 13? Ele não somente lembra, Ivalda Barcelos, Deus te abençoe, bem-vindo ao culto no lar, em nome de Jesus. Ele não somente se lembra, como ele também, uma vez mais, faz confissão diante de Deus e da igreja de quem ele era. De quem ele era. Existem muitas pessoas, amados irmãos, que fracassam na fé porque esquece de quem foi. Porque esquece da onde Deus te tirou. Porque esquece o milagre que Deus fez da salvação na sua vida. Porque esquece de onde saiu. E aí fracassa espiritualmente. Mas Paulo não somente faz confissão do que ele era, no versículo 13, mas ele também se lembra a si mesmo da onde Deus o tirou. Olha como ele começa o versículo 13. A mim que noutro tempo era blasfemo, a mim que noutro tempo fui blasfemo. Então olha, Paulo disse, eu era um mentiroso, eu era um homem que dava um jeito de organizar as coisas usando de blasfêmia, de mentira. Eu era um mentiroso. Eu era um mentiroso. Valdeci Amorim, paz do Senhor, lá em Campo Novo do Parecis. Aquele abraço, meu amado irmão. Segunda coisa que essa palavra blasfemo indica. Primeiro aqui, ele era um homem que blasfemava no sentido de usar de mentiras e etc. Segundo, ele blasfemava, e ele vai falar disso mais tarde, do santo caminho. Ele blasfemava de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus falou com ele? Eu sou a Jesus Cristo a quem tu persegue. Tu blasfema de mim, Paulo. O Saulo. Segundo, e perseguidor. Além de blasfemar contra o Senhor, eu perseguia e matava aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. Eu era insolente, arrogante. Glória a Deus. Então, irmão, veja bem, se no versículo 15, o apóstolo Paulo está dando testemunho da sua salvação, no contexto do versículo 15 de 1 Timóteo 1, no versículo 12, Paulo está expressando a sua gratidão pela sua salvação, por Cristo o achar fiel e por Cristo colocar no ministério. Primeiro, gratidão. Primeiro, salvação. Segundo, o Senhor o achou fiel. E terceiro, o Senhor o colocou no ministério. José Nilson, pai do Senhor, bem-vindo. Já no versículo 13, então, no versículo 13, Paulo dá testemunho de quem ele foi, como quem se lembrando a si mesmo do que ele foi e do que ele fez. Um abraço para pastor Valdeci, saudade de vocês aí no Campo Novo. Um abraço a toda a igreja, transmita por favor, em nome de Jesus. Então ele diz, ele dá testemunho, quem eu fui? Confissão, testemunho aí faz confissão. Quem eu fui? Eu fui blasfemador, eu fui perseguidor, eu fui insolente, arrogante, eu era esse homem. Como quem dizendo, Paulo dizendo a Timóteo, que vai ser o pastor da igreja, Timóteo, se o Senhor salvou
um blasfemo, se o Senhor salvou um perseguidor, se o Senhor salvou um insolente, Ele continuará salvando Timóteo, Ele continuará perdoando Timóteo. Glória a Deus. Por que eu digo isso para vocês hoje, irmãos? Porque nós esquecemos de quem nós fomos e olhamos para pessoas que são o que nós fomos outrora. Olhamos para pessoas que são iguais, exatamente iguais ao que nós fomos, e nós falamos: não tem jeito, não, Jesus não salva, Deus não ouve, não vai acontecer. Irmão, por que não vai? Se Ele salvou um homem blasfemo, perseguidor, arrogante, insolene como eu, por que essa obra não vai continuar sendo feita hoje, no nome do Senhor Jesus? É isso que Paulo está falando para Timóteo. Ele faz confissão do seu pecado, do que ele era. Ele agradece pelo que ele é e confessa o que ele foi. Rogério Marçal de Souza, Pai do Senhor, bem-vindo. Queridos irmãos, nós jamais podemos esquecer da caverna da onde Deus nos arrancou, como diz Isaías. Da caverna da onde Deus nos tirou. Glória a Deus. Quando eu olho ao espelho, irmão, e eu lembro de mim, por exemplo, era o pé na cova, pitava maconha, cheirava pó, bebia cachaça, fazia tudo errado, e Jesus me salvou, irmão. Por que Jesus não vai salvar os perdidos agora? Será que o amor dele acabou em mim? Será que a misericórdia dele acabou em mim? Não, senhores, a misericórdia de Deus não tem fim, é abundante. Glória a Deus. Então veja bem, a mim que no outro tempo era blasfemo, era perseguidor, era insolente, mas obtive misericórdia, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. Oh, glória a Deus. E aqui eu tenho que parar, irmãos, porque Paulo me fala algo aqui, irmãos, que me põe em xeque-mate, contra a parede. O que é que Paulo te fala? Paulo diz: Ele usou de misericórdia comigo. Ele usou de misericórdia comigo. Deixa eu me sintonizar aqui onde eu estou. Misericórdia comigo, porque eu fiz na ignorância. Eu fiz na incredulidade. E agora eu vou abrir um parênteses aqui na minha mensagem para falar para vocês o seguinte, irmãos. Quando é na ignorância, quando é na incredulidade, é uma coisa. Mas quando nós sabemos, quando temos conhecimento da palavra, por isso a Bíblia diz: melhor fora não conhecer a palavra do que conhecendo se desviar dela. Tem muita gente, irmão, que faz sabendo que está errado, que faz sabendo que não pode, e aí depois quer misericórdia. Paulo diz que alcançou misericórdia porque fez na ignorância. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Sabe por que você está salvo? Sabe por que você está aqui hoje? Porque os seus pecados foram cometidos na ignorância. Mas agora você sabe, e agora você tem que lutar para permanecer na presença de Deus. Amém? E eu também, porque senão, irmão, não vai não. Glória a Deus. Então deixa eu recapitular aqui. Paulo aqui agora está fazendo confissão, porque no verso anterior, que é o 12, ele expressou gratidão. Aí o Renato colocou, ó, porque melhores foram não conhecer o caminho da justiça do que conhecer se desviares dos santos mandamentos que lhe fora dado. Mas Paulo fez na ignorância e morreu na santificação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, ninguém vai dar um glória a Deus aí, irmão? Ninguém vai digitar um glória a Deus aí, irmão? Ninguém está sentindo a presença de Deus aí, não, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. O Espírito Santo está aqui, está aí, e eu tenho certeza que alguns de vocês estão sentindo Deus falar com vocês.
Digita aí um glória a Deus, irmão, em nome de Jesus. Amém? Porque eu já vou terminar. Aonde eu parei? Versículo 13. 13. Ele faz confissão, primeiro gratidão, segundo confissão. A irmã Célia falou amém, o Renato aleluia, glória a Deus, é isso aí, irmãos. Vamos estar interagindo aqui, porque senão eu fico achando que eu estou sozinho aqui, irmão, e dá vontade de ir embora. João Toninho disse glória a Deus, Rosângela, glória a Deus, oh maravilha, Vânia Aparecida, glória a Deus, mas agora eu estou vendo que Deus está falando com a igreja, glória a Deus por isso, aleluia. Rosenilda Ferreira, bem-vinda, paz do Senhor, irmã Gil está dando glória a Deus, o Sidney está dando glória a Deus, Celeida Correia está chegando aí para ficar conosco, Deus abençoa, glória a Deus, deixa eu ver, Rosenilda está dizendo glória a Deus, Giovana e Geraldo estão chegando, Pai do Senhor, bem-vindos ao culto no lar, Pati Alves está dizendo glória a Deus e aleluia, louvado seja o nome de Jesus, amém, irmãos, glória a Deus, então. Então vamos lá, gratidão no verso 12, confissão no verso 13, e e o verso 14? Irmã Eliana Martins, glória a Deus, Margarida Lima, glória a Deus, amém, irmã Margarida. E o verso 14? E o verso 14, você já leu o verso 14? Olha, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Imagina que dizendo louvado seja Deus, Rosenilda, amém, paz do Senhor, Pai do Senhor. Irmãos, versículo 14, Paulo então fala do que ele recebeu de Deus. Eu coloquei aqui, Paulo fala da doação espiritual. Pastor Ronaldo, o que é isso? O que é doação espiritual? É aquilo que Deus, em Cristo Jesus, enviou para a vida de Paulo. E o que é que ele enviou? Ele enviou, não foi uma coisinha não. Ele fez transbordar na vida de Paulo. E o que é que ele fez transbordar na vida de Paulo? Primeiro, olha aí, versículo 14. Transbordou, porém, a graça. Pai do Senhor, irmã Maria das Graças, Deus abençoe tio Tabo, em nome de Jesus, irmã Gracinha, Deus abençoa. Transbordou a graça. A primeira doação de Deus para Paulo aqui, no versículo 14, irmão, foi a graça, o favor não merecido. Deus encheu Paulo de graça. Quando Paulo ora e diz, Senhor, eu tenho um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que está a me esbofetear dia e noite, eu quero que o Senhor me livra. E Paulo ora uma vez, Paulo ora duas vezes, Paulo ora três vezes, e o Senhor Deus fala a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou continuar te dando graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Louvado seja Deus. Diogo Mendes, Pai do Senhor, bem-vindo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo, eu vou te sustentar com a minha graça. Paulo, eu vou te manter com a minha graça. Paulo, eu vou te abençoar com a minha graça. Esqueça o espinho na carne, esqueça a luta, esqueça a prova. Lembra que você tem graça para vencer, que você tem graça para superar, que você tem graça para se manter de pé. Glória a Deus por isso, irmãos. Alana Aguiar, Deus abençoe, bem-vindo ao culto no lar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muitas pessoas não entendem quando Paulo escreve e diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas aqui Paulo nos revela, irmãos,
Aonde é que a graça de Deus abundou? Ele diz no versículo de número 14: transbordou, porém, a graça de Deus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Quer dizer, abundou a graça aonde? Em mim. Em mim que era pecador, em mim que era o pior de todos os pecadores. Aonde abundou o pecado? Aonde o pecado abundou? Paulo está dizendo, o pecado abundou em mim. O pecado abundou na minha vida, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A primeira doação de Deus para minha vida foi a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aparecida Queiroz, Deus te abençoa. Você está dizendo graças a Deus. Renato está colocando aí o texto aí, irmão. Primeira doação divina, a graça. Irmãos, é a primeira coisa que Deus nos dá, é a graça em Cristo Jesus. Vai para a bênção apostólica, que não pode ser mudada, que não pode ser copiada, que não pode ser invertido os seus valores. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Primeiro graça, depois amor, depois comunhão, irmão. Você não pode falar amor primeiro não, porque a graça veio antes do amor. Cristo se ofereceu por nós, antes do capítulo 3 e versículo 16 de João. Pastor, não, você está louco? Louco não, irmão. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do tempo. A graça vem primeiro, depois o amor, depois a comunhão. Paulo diz aqui no ponto, primeiro abundou a graça, foi a primeira dádiva. Sabe, amados e queridos irmãos, quando Deus nos via como pecadores, quando Deus nos via como transgressores, quando Deus nos via como inimigo da cruz de Cristo, quando Deus nos via como rebelde, desobediente, a ira de Deus dizia que Deus deveria nos matar. A primeira reação, por isso eu não vou mexer nisso hoje, existe a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório. Então a primeira reação é que nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas antes da justiça de Deus, Jesus Cristo intervém com a tampa do propiciatório e diz, não, Senhor, mas eu dou graça, eles não merecem, mas eu os salvo, eles não merecem, mas eu os perdoo, eles não merecem, mas eu os justifico no meu nome, e Deus aplaca a sua ira. Então Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e isso na minha vida e na sua também. Gilson Humberto, Deus te abençoe, bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém, irmão? Segunda, doação de Deus. Graça, versículo 14. A graça de nosso Senhor, que veio com a fé. Que veio com a fé. Pastor Ronaldo, mas a fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus. Existem 3 tipos de fé: fé comum, dom da fé e fé para salvação. Glória a Deus. A fé que Deus planta no nosso coração, irmãos, é a fé para salvação. Paulo disse, veio a graça e a fé no meu coração por Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, eu quero louvar a Deus, porque Deus te deu 2 coisas até agora. Deus te deu a graça e a fé. Muitos no teu lugar já tinham desistido, muitos no teu lugar já tinha parado, mas a graça e a fé que Deus te deu, insiste em permanecer na sua vida, em nome de Jesus, e é muita graça, e é muita fé. Glória a Deus, porque aqui Paulo está dizendo, transbordou, e por fim, para nós terminarmos aqui, o amor.
Veja que o amor, irmão, está em terceiro lugar. Paulo disse graça, fé e amor que há em Cristo Jesus. Graça primeiro, fé segundo e amor terceiro. Graça primeiro, fé segundo e amor terceiro. Eu não vou repetir mais, irmão, você já pegou. Dá para dar uma glória a Deus, irmão? Primeiro, graça. Aquilo que você não merece, ele vai até você. Graça, aquilo que é o antônimo de condenação, você devia ser condenado, ele te dá salvação. Fé para você crer, fé para você permanecer, fé para você ir até o fim. E em terceiro, amor. Ele te ama. Irmão, essa palavra é muito forte. Cristo Jesus, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus! E aí o versículo 15, que é onde nós começamos, que é o testemunho de Paulo. Amém, irmãos? Paulo, quando você estiver diante do espelho, diga para você mesmo: eu fui Saulo de Tarso, mas fui alcançado pela graça, pela fé e pela misericórdia que há em Cristo Jesus. Eu fui pecador, eu fui arrogante, eu fui inimigo da cruz de Cristo, mas o Senhor me salvou em Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, você é um bem-aventurado e eu louvo a Deus por isso. E você que não sabia disso, porque isso aqui, irmãos, é o nosso dia a dia, não é verdade, irmão? Isso aqui é o basiquinho, né? É a nossa porção, é o que eu falei. Quando eu estou falando, irmão, eu gosto de dar tudo que eu sei, porque amanhã eu tenho que buscar um pão novo. Esse aqui, irmão, é a porção do dia. Você entendeu? É a porção do dia. É o testemunho de Paulo no versículo 15. No versículo 12 é a gratidão de Paulo. No versículo 13 é a confissão de Paulo. E no versículo 14 é a doação espiritual para Paulo. Glória a Deus! É o basiquinho, irmão, para a nossa fé. E que nós possamos ficar firmes, como Paulo, porque fiel é aquele que nos prometeu para também fazer cumprir. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Ore comigo, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos que estão conosco. Que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo culto no lar, em nome do Senhor. Irmãos, deixa eu aproveitar que vocês estão aí para falar para vocês. Veja se você tem essa revista aqui, irmãos, ó. Caráter do Cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. É do segundo trimestre de 2017. Se você tiver, irmão, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, me manda uma confirmação aí, porque eu estou pensando que domingo nós vamos estudar essa revista. Porque, como eu disse, a Escola Dominical, a CPAD, não produziu revista para esse trimestre, por causa da pandemia. E então nós não temos a revista em mãos, viu? E nós queremos continuar com a Escola Bíblica Dominical. Então você que é aluno da escola, manda um joia aí para nós, em nome de Jesus, tá? Para a gente saber como a gente vai fazer aqui, tá certo? Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o profundo amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, digamos juntos, amém. Irmãos, daqui a pouco, lá no YouTube, essa mensagem está lá. Você vai lá, Ronaldo Rodrigues Ferreira, sai a minha foto no YouTube e você se inscreva no meu canal lá, dê um like, um joinha
e ative o sininho de notificação, porque todo vídeo que eu colocar, o YouTube te avisa que eu coloquei um vídeo novo. Paz do Senhor, Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Um abraço do pastor Ronaldo e da irmã Cida, em nome de Jesus.